Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Doutrina católica, tradição e magistério. Meditação. Diante da morte e da perseguição, uma inabalável fé na defesa da verdade. Santo Atanásio foi bispo, confessor e é doutor da Igreja. Embora ele tenha vivido aproximadamente há 1700 anos, o exemplo de Santo Atanásio é muito relevante para os católicos de nossos dias. Santo Atanásio viveu em uma época de grave crise para a Igreja, uma época em que a grande maioria dos clérigos e fiéis seguia um ensinamento estranho diário, contrário ao ensinamento da tradição. Era uma época em que os bispos e presbíteros, em plena comunhão com a Igreja Católica, de nenhum modo suspensos ou censurados, dirigiam as dioceses e paróquias católicas. Eles ensinavam e pregavam o arianismo, a partir de suas sés e púlpitos. Os católicos fiéis à tradição, guiados por Santo Atanásio, eram repetidamente expulsos e exilados das igrejas oficiais, entre aspas, por esses homens, e eram repreendidos como cismáticos desobedientes. Somente muitos anos depois ficou comprovado que esses bravos católicos estavam certos e foram justificados pela Igreja. Para a grande maioria, a justificação veio muito tempo após a sua morte. Assim, dizer hoje em dia que o caminho que esses fiéis escolheram nos anos 300 era óbvio, porque eles estavam claramente do lado da Igreja oficial, entre aspas, naquela época é uma desonra, tanto para a sua coragem quanto para a sua fé. Expulsos de suas próprias paróquias, tendo sido chamados de cismáticos, hereges e desobedientes, alguns dos fiéis começaram a perder o ânimo, a se desesperar. O grande Santo Atanásio ofereceu palavras de encorajamento a esses fiéis que permanecem verdadeiras hoje em dia, da mesma forma que eram naquela época. Santo Atanásio estava no exílio e de lá escreve uma carta para confortar e confirmar na fé os católicos, fiéis perseguidos pelos hereges arianos. Quanto nos conforta essa carta, ainda nos dias de hoje? Eis abaixo a carta escrita pelo grande santo. Que Deus vos console. Soube que não somente vos entristece o meu exílio, mas também, sobretudo, o fato de que os outros, ou seja, os arianos, se apoderaram das igrejas pela violência e que vós fostes expulsos destes lugares. Eles possuem as igrejas, em compensação, vós possuís a tradição da fé apostólica. Eles, consolidados nesses lugares, nas igrejas, estão na realidade fora da verdadeira fé, enquanto vós, que estáis excluídos das igrejas, permaneceis nesta fé. Confrontemos, pois, o que é mais importante, o templo ou a fé? E se tornará logo evidente que é mais importante a verdadeira fé. Portanto, quem perdeu mais ou quem possui mais, o que conserva em lugar ou o que conserva a fé? O lugar, certamente, é bom, supondo-se que ali se pratique a fé dos apóstolos. É santo se ali habita o santo. Vós sois os venturosos que pela fé permaneceis dentro da igreja. Repousais nos fundamentos da fé e gozais da totalidade da fé que permanece intacta, sem confusão. Por tradição apostólica, a fé chegou até vós, e muito frequentemente um ódio nefasto tem pretendido extirpá-la, mas sem resultado. Portanto, nada prevalecerá jamais contra a vossa fé, meus queridos irmãos. E se de um momento para o outro Deus vos devolver as igrejas, será forçoso reconhecer que a fé é mais importante do que os templos. E precisamente uma fé tão viva supra para vós, por ora, a devolução das igrejas ocupadas pelos hereges. De que lhes serve possuir as igrejas? Sim, efetivamente eles as têm, mas isso, aos olhos dos que se mantêm fiéis a Deus, indica que são culpáveis, porque transformaram em covil de ladrões, ou casa de negócios,
ou lugar de disputas vãs, o que antes era um lugar santo, de modo que agora lhes pertence o lugar onde antes nem lhes transformaram, nem era lícito entrar. Meus queridos, por haver escutado daqueles que chegaram até aqui, sei tudo isso e muitas coisas piores. Porém, repito, quanto maior é o empenho destes para dominar a igreja, tanto mais estarão fora dela. Creem estar dentro da verdade, mas na realidade estão excluídos dela, prisioneiros de outra coisa, enquanto a igreja desolada sofre a devastação desses supostos benfeitores. Fonte Coleta Selecta, volume 32. Finaliza assim sua carta Santo Atanásio. Uma coisa que Santo Atanásio e esses fiéis tiveram que dizer a essas pessoas que os perseguiam, cujos sentidos estavam equivocados, foi o que sempre havia sido ensinado: a fé tradicional que a Igreja havia lhes transmitido dos apóstolos. Nesse contexto, podemos ver a coragem e a convicção verdadeiras que esses homens e mulheres tiveram que tomar para serem ridicularizados, caluniados, exilados e humilhados por aqueles, na, entre aspas, igreja oficial, e ainda assim permanecerem inabaláveis naquilo que sabiam ser verdadeiro. Santo Atanásio, pedra de tropeço para os hereges, para os neocatólicos e para os velhos católicos que não saem de cima do muro. O católico liberal é uma pessoa de dupla face, em contínua contradição. Quer manter-se católico e ao mesmo tempo tem o afã de agradar ao mundo. Afirma sua fé com medo de parecer demasiado dogmático e atua de fato como os inimigos da fé católica. Por isso, a clareza com que se expressa Santo Atanásio servirá sempre de modelo a seguir. Com sua clareza inconfundível, dizia o santo: quem quiser salvar-se deve antes de tudo professar a fé católica, porque aquele que não a professar, integral e inviolavelmente, perecerá sem dúvida por toda a eternidade. Cristo sofreu a morte por nossa salvação, desceu aos infernos e ao terceiro dia ressuscitou dos mortos. Subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. E quando vier, todos os homens ressuscitarão com os seus corpos para prestar contas dos seus atos. E os que tiverem praticado o bem irão para a vida eterna, e os maus para o fogo eterno. Esta é a fé católica, e quem não a professar fiel e firmemente não se poderá salvar. São João Fisher, arcebispo de Rochester, é outro extraordinário exemplo de martírio e amor pela verdade. Chegou ao seu último momento na prisão com placidez e esperança na bondade divina. Porém, antes de receber o golpe do verdugo, não confiou nas próprias forças e rogou as orações dos que presenciavam sua morte para não fraquejar e ceder no derradeiro instante, negando seu Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. No dia 22 de junho, a Igreja celebra a memória de São João Fisher, juntamente com a de São Tomás Moros, ambos martirizados na Inglaterra, por se recusarem a aderir à revolta de Henrique VIII contra o papado. São João Fisher tinha sido capelão da mãe de Henrique VII e chanceler da Universidade de Cambridge, antes de ser nomeado bispo de Rochester. Opôs-se ao divórcio de Henrique VIII e Catarina de Aragão, bem como à constituição da Igreja Anglicana. Tendo negado a prestar o juramento exigido pelo rei aos bispos ingleses, foi detido e encarcerado na Torre de Londres. Durante sua reclusão, em maio de 1535, foi feito cardeal pelo Sumo Pontífice Paulo III. São João Fisher foi condenado à morte por torturas, mas a pena lhe foi comutada para decapitação, devido ao muito debilitado estado de saúde em que se encontrava. Assim, nas primeiras horas do dia 22 de junho,
O oficial da torre encontrou-se com o prisioneiro na cela, recordou-lhe que era idoso e não poderia suportar o regime do cárcere por longo tempo. Em seguida, declarou-lhe ser vontade do rei que a execução tivesse lugar naquela mesma manhã. Está bem, respondeu o santo. Se é essa a mensagem que me trazeis, não constituiu para mim novidade. Espero-a todos os dias. Que horas são? Cerca de 5, respondeu seu carrasco. Para que horas foi marcada a minha partida deste mundo? Perguntou o mártir santo. Às 10, respondeu novamente o carrasco. Então, agradeço-vos que me deixeis dormir 1 hora ou 2 mais, pois não dormi muito esta noite, não por medo, mas por causa de minhas doenças e grande fraqueza, finalizou o santo. Ao voltar às 9 horas, o oficial encontrou Fischer de pé e vestido. O santo bispo tomou o Novo Testamento e com grande consolação leu essas palavras de São João. Ora, a vida eterna é essa, que te conheçam a ti como um só Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei sobre a terra, acabei a obra que me destes para fazer, e agora, Pai, glorifica-me junto de ti mesmo, com aquela glória que tinhas em si antes que houvesse o mundo. Depois pediu que lhe dessem seu manto forrado, ao que lhe interrogou o oficial. Mas, meu senhor, por que haveis de ter um tal cuidado com vossa saúde, se vosso tempo está contado e pouco mais tendes que 1 hora de vida? Respondeu-lhe o santo. Peço meu manto para me conservar aquecido até o momento da execução, pois ainda que não me falte coragem quanto a morrer santamente, não quero, entretanto, comprometer minha saúde nem 1 minuto sequer. Caminhou o santo mártir rumo ao cadafalso, endireitando seu corpo tão magro e descarnado que parecia que a morte tinha tomado a forma de um homem. Sobre o patíbulo, com voz inteligível e clara, pediu aos que assistiam à execução que rezassem por ele, dizendo: Até agora nunca tive medo da morte, contudo sou carne. E São Pedro, receando-a, negou o Senhor 3 vezes. Ajudai-me, pois, a que no instante preciso em que eu recebo o golpe mortal, não ceda por fraqueza em nenhum ponto da religião católica. Já no lugar do suplício, lhe ofereceram o perdão por várias vezes, se quisesse dizer o que dele esperavam. Mas o santo foi inabalável. Após o suplício, seu corpo ficou exposto, desnudo, durante todo o dia. Sua cabeça espetada numa lança foi posta na ponte de Londres. 15 dias depois, como ainda parecesse viva e o povo começasse a acreditar no milagre, foi lançada ao Tâmisa. Que exemplo de São João Fischer! E consideremos até que ponto admirável esse santo levou a virtude da vigilância e do examinar-se a si próprio. Pois, afinal, ele recebe a notícia da morte com toda a serenidade e, em seguida, pede-lhe que lhe concedam mais 2 horas de sono. É uma extraordinária despreocupação diante de sua partida iminente deste mundo. Não dormi bem a noite, estou com sono, deixe-me repousar um pouco mais. E adormece na paz de sua alma, pois a sabe pronta para comparecer diante de Deus, e nos braços dele repousa até o momento de se deitar para o descanso eterno. Dali a pouco ele acorda, levanta-se, prepara-se e se apresenta calmo ao oficial que vem buscá-lo. Dirigiu-se ao local do suplício e, ao pé do cadafalso, sentiu que a fraqueza humana poderia falar mais alto. Ele teve medo de vir a ter medo, de perder algo daquele magnífico estado de alma em que se achava para enfrentar a morte. Então pediu que os presentes rezassem por ele. Quanta razão tinha o santo nesta desconfiança de si mesmo! Pois ali, no patíbulo, sofreu uma longa insistência por parte de seus algozes que o queriam perverter e fazer-o renegar a fé católica. Esse assédio no último momento não era gratuito. Sabiam
que se aquele homem aceitasse as propostas heréticas, seria um triunfo para a causa anglicana. E nada mais sedutor do que ter de escolher entre dizer o sim e a morte. Se ele aceitasse, sairia daquele cadafalso cercado de honras e aplausos. Naquela noite, dormiria em algum palácio, no meio do conforto, e com alguns anos de vida regalada pela frente. Porém, São João Fisher teve medo do próprio medo, receava uma tentação do demônio naquela hora, reconheceu que poderia cair e, por isso, praticando a virtude da vigilância recomendada pelo Divino Mestre, pediu a oração dos outros em seu favor. Sobretudo, deve ter implorado a intercessão de Maria Santíssima junto ao trono de nosso Senhor Jesus Cristo. Permaneceu inabalável na sua fé, foi decapitado e assim recebeu a coroa do martírio. No momento em que muitos se dobram à vontade real, incluídos os bispos, o juramento desses homens teria passado despercebido, e eles teriam conservado a vida, o prestígio, os bens e os cargos, como tantos outros. No entanto, ambos foram fiéis à fé até o martírio. Souberam dar a vida porque foram homens que viveram plenamente a sua vocação cristã até as últimas consequências. Estes corajosos mártires da Igreja Católica foram tentados a escolher viver ou morrer por parte de seus algozes que os queriam perverter e fazê-los renegar a fé católica. Esse assédio no último momento não era gratuito. Sabiam que se aqueles homens aceitassem as propostas heréticas, seria um trunfo para a causa da seita anglicana. Declarou o Papa Leão XIII: ordenações anglicanas são absolutamente nulas. Assim, acenando cada ponto todos os decretos dos pontífices nossos predecessores sobre este mesmo assunto, afirmando-os e renovando a nossa autoridade, por sua própria iniciativa e com certeza pronunciar e declarar que as ordenações realizadas no rito anglicano ter sido e são absolutamente nula e absolutamente nulo. Denzinger, Runermann, 3.319. Leão XIII, Carta Caritatis Apostolicae et Curiat, 13 de setembro de 1896. Então fica muito claro que quem aceita receber bênção de um herege, desviado do magistério da Santa Igreja Católica, igualmente torna-se um herege. Como diz o Papa Santo Agatão, quem reza com herege é herege. Verdadeiro escândalo. Ao chão o sangue dos mártires, como São João Fisher e São Tomás Moros, que morreram por não se inclinarem diante da seita anglicana, por amor e fidelidade à Santa Igreja e ao Papa. Agora eu pergunto, que diria São João Fisher e São Tomás More ao ver um católico se inclinando para receber a bênção dos seus carrascos algozes? São inimigos da Santa Igreja Católica. Digo a vocês que devemos ser um combatente a serviço do Rei Jesus e sua amada Mãe e Rainha Maria. Quem ofende nossa Rainha torna-se nosso inimigo neste combate do fim dos tempos. Quem zomba do glorioso São José e faz sarcasmo com a Sagrada Escritura, igualmente é nosso inimigo, e torna-se também inimigo do Deus Altíssimo. Diante deste falso ecumenismo que os lobos em pele de cordeiro proclamam dentro da casa de Deus, apoiado e aplaudido pela maioria dos católicos, devemos lembrar dos mártires que deram a vida defendendo a verdadeira Santa Igreja e não concordando com o erro, com as heresias e com agradar aos homens, fazendo a vontade deles e não a de Deus. Disse Santo Afonso Maria de Ligório: apesar de martirizarem a estes confessores de Cristo de toda maneira imaginável, dilacerando-os com unhas de ferro, queimando-os em grelhas incandescentes, aplicando tochas ardentes a seus corpos, atormentando-os com outros horrores, o número dos que estavam prontos a morrer por sua fé
não diminuía, antes crescia cada vez mais. Bons tempos esses, que parecem não voltam mais. Ao contrário, a covardia, o politicamente correto, o respeito humano é o que reina hoje em nossa igreja, em sua esmagadora maioria. Conheço as tuas obras, não és nem frio nem quente. Oxalá fosseis frio ou quente, mas como és morno, nem frio nem quente, vou vomitar-te. Apocalipse 3, 15, 16. O Papa São Pio X, em sua carta encíclica Pacendi Dominit Gregis, de 8 de setembro de 1907, na qual ele condenou a heresia do modernismo, escreveu que os hereges não estavam apenas dentre os inimigos declarados da Igreja, mas o que é mais assustador e deplorável é que eles estavam em seu próprio seio. Ele chama esses modernistas de os mais perniciosos de todos os adversários da Igreja. Salienta que eles buscam destruir a Igreja a partir de dentro. Este perigo está presente quase nas próprias veias e coração da Igreja. Finaliza o Papa São Pio X. Diz na Sagrada Escritura: nós, porém, somos de Deus. Quem conhece a Deus, ouve-nos. Quem não é de Deus, não nos ouve. É nisto que conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. 1 São João 4,6. A nossa pregação não provém de erro, nem de intenções fraudulentas, nem de engano. Mas como Deus nos julgou dignos de nos confiar o Evangelho, falamos não para agradar aos homens, e sim a Deus, que sonda os nossos corações. 1 Tessalonicenses 2, 3, 4. Sejam esses os preciosos ensinamentos a colhermos do exemplo de São João Fischer, bispo, cardeal e mártir da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Salve Maria! Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.